Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Agradecemos ao Pai pelo privilégio que nos deu de podermos te louvar. E agora pedimos a direção do Teu Santo Espírito pela meditação em Tua Santa Palavra, possa trazer edificação para as nossas vidas. Possamos aprender e colocar em prática para a glória do Teu Santo nome, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, vamos dar continuidade no estudo expositivo que estamos fazendo no livro de Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 10, versículo 24. Mateus 10, 24. Mateus capítulo 10, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então você observa aqui a perseguição que Jesus já vinha passando, né? E o alerta que ele dá aos seus discípulos que também iam passar por perseguições. Porque se o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o dono da casa, né, passou por isso, o que será dos seus servos, né? Então aqui é uma preparação para que nós, discípulos de Cristo, possamos estar preparados para uma possível perseguição. Se ou quando ela vier, nós estejamos preparados. E essa é a palavra do Senhor para nos dar esse conforto, né? E entender que se Ele passou por isso, Ele nos dá esse alerta que vamos passar também, se não é que já passamos por algumas perseguições na nossa vida cristã, nós devemos buscar força nele. E Ele vai nos dar força para enfrentar essas perseguições, né? Então, ele dá esse alerta como se fosse algo certo, né? Me perseguiram, então vão perseguir vocês também. É algo certo. Alguns de nós passamos perseguição já na nossa conversão, né? Por alguns familiares, parentes, amigos, já nos perseguiram por causa da nossa fé. Outros ainda passarão por isso, mas você deve lembrar das palavras de Jesus. João 15, verso 20, diz o seguinte: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, pessoas perseguirão os crentes, aquelas pessoas que também perseguiriam o próprio Cristo, e pessoas também receberão a palavra com alegria, a palavra de Deus com alegria, porque também receberiam do próprio Cristo, e também vão receber os servos de Cristo na pregação da palavra. Então nós devemos estar confortados com o que o Senhor nos ensina aqui, certo? Se perseguiram a Ele, também vão nos perseguir. Nós não somos melhores do que Cristo. Uma coisa que nos ajuda muito, irmãos, até na vida cristã, é nós entendermos que nós não vamos conseguir agradar a todas as pessoas do mundo. Às vezes nós vivemos numa frustração psicológica, emocional, às vezes até espiritual, porque nós queremos agradar a todas as pessoas do mundo. Mas preste bastante atenção. Jesus agradou a todos? Não. Vou fazer outra pergunta. Jesus tinha capacidade para agradar a todos? Sim. Então o problema não estava em Jesus. O problema estava na humanidade. As pessoas aqui não queriam ser agradadas por Cristo. As pessoas que não queriam ser abençoadas por Cristo. Tem muitas pessoas hoje que não querem as bênçãos, não querem ser abençoadas por Deus da maneira correta. Querem as bênçãos de Deus. Querem bens materiais, querem saúde, querem prosperidade, querem
bênção na família e por aí vai. Querem as bênçãos de Deus, querem, mas não querem receber da maneira correta, né? Trilhar o caminho. Então, nós não devemos nos frustrar quando alguém não se agrada de nós por fazermos a vontade de Deus. Não devemos nos frustrar. Ora, se o próprio Jesus nunca pecou e ainda chamaram ele de quê aí no versículo 25? Beuzebu. Vocês sabem o que significa Beuzebu? É o príncipe dos demônios. Certo? Era uma divindade filisteia associada à idolatria satânica. Era Beuzebu. Algo diretamente ligado ao diabo. Aí esse nome passou a ser usado para Satanás, né? Que Satanás é o príncipe dos demônios. Então chamaram Jesus, aquele ser divino que nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, nunca pecou, chamaram ele de príncipe dos demônios, Satanás. E nós? Nós sendo pecadores, miseráveis, cheios de falhas, a gente vai esperar o que da humanidade? Entenderam? Então nós não devemos nos frustrar. O que é que nós temos que buscar? Fazer a vontade de Deus. Se eu estiver fazendo a vontade de Deus, então deve estar tranquilo. Ah, mas fulano achou ruim porque você disse a verdade da palavra de Deus para ele. Problema dele, né? O problema não é meu. O problema é entre ele e Deus. Porque eu tenho que buscar ser apenas um mensageiro de Deus. Usar a Bíblia e ensinar para as pessoas. Se a pessoa achou ruim, aí é entre ela e Deus, não é comigo não. Eu sou apenas um mensageiro. É como você vai dar um recado para alguém. Vou lá para o Leonardo. Ei, Leonardo, o Caleb mandou te dizer isso, isso e isso. Aí o Leonardo, rapaz, mas eu não gostei dessa mensagem não. Eu vou se ver com o Caleb. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu sou apenas um mensageiro. Estou só dando o recado. Está entendendo? O problema é entre eles dois, eu não tenho nada a ver. É assim que funciona. Deus nos deu a sua palavra para nós comunicarmos para as pessoas. Se eu falo a palavra de Deus e alguém não gosta, o problema não é comigo. O problema dessa pessoa é com Deus. Então eu não devo ficar com raiva da pessoa. Eu não devo ficar amaldiçoando a pessoa, né? Ou levar para o lado pessoal também. Achar que aquela pessoa não gosta de mim. Ah, eu não quero ver essa pessoa nem pintada na minha frente porque eu entreguei um folheto, ela jogou fora. Não, é entre ela e Deus. Não é comigo, né? Quando eu tiver alguma outra oportunidade, eu posso até tentar novamente evangelizar essa pessoa. Sem nenhum problema. Não levar para o lado pessoal. Porque o problema pessoal que essa pessoa tem não é comigo. É com Deus. E ela vai se resolver com Deus. Versículo 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então não tenha medo dessas pessoas que não querem nada com Deus. Não tenha medo delas. Certo? Faça a vontade do Pai e deixe essas pessoas prestarem conta com Deus. Aí ele traz até esse alerta no versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então você tem que respeitar mais a Deus do que aos homens. Nós devemos ter coragem, né? Ser corajosos. Não ter medo do ser humano, não. Às vezes nós trememos, né, diante de alguma autoridade humana. Ah, eu tenho que fazer isso para agradar fulano de tal. Mesmo que isso custe desagradar a Deus. Aí é onde está o problema. Aí é onde às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus e não sabemos por quê, né? Porque nós estamos buscando fazer mais a vontade dos homens do que a de Deus. Aí vem vários problemas na nossa vida. E nós ficamos sem saber às vezes por quê. O problema é porque nós estamos temendo o ser humano, tendo medo do ser humano. Como se fosse... Não no sentido tanto de medo, né? Mas assim, respeitando mais o ser humano do que o próprio Deus. E aí é problema. Porque o ser humano, mesmo que ele diga, você nega Jesus, eu vou te matar. Ele só pode matar o meu corpo, a minha alma ele não pode. Ele não tem poder sobre o meu espírito.
Mas Deus tem. Por isso nós temos que respeitar muito mais a Deus. Porque Deus ele pode tanto tirar a nossa vida, como Ele pode lançar a nossa alma no inferno, se Ele quiser. Então nós temos que respeitar muito mais a Deus do que ao ser humano. Certo? Esse alerta aí bem importante para nós não ficarmos vacilando, né? Com medo do ser humano, porque isso ou aquilo outro. Não é porque é uma autoridade, tudo bem, mas se está contra a vontade de Deus, eu tenho que escolher fazer a vontade do Senhor e não a dos homens. Não se vendem 2 pardais por um asse e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de Deus. E aqui está falando sobre a soberania de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Versículo 30 também confirma essa soberania do Senhor. Né? E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Quando se fala da soberania de Deus, irmãos, é para dar uma paz para nós, para que nós possamos entender que nada foge do controle dele. Às vezes nós até pensamos, irmão, mas e essas guerras, né? Rússia e Ucrânia, será, onde é que está Deus? Cadê ele? Não perdeu o controle? Lá não está morrendo meio mundo de gente e tal, aquele negócio todo, né? Será que Deus perdeu o controle lá? Não. Está tudo dentro dos planos dele. As profecias estão se cumprindo. Será que Deus, Ele desejava que essas pessoas, Ele deseja, né, que essas pessoas lá todas morram nessas guerras? Era o desejo de Deus isso? O que é que vocês acham? Deus queria que essas pessoas morressem? Não. Ele profetizou, ele sabia que isso ia acontecer e está escrito lá. Deus deu a liberdade também para o ser humano, o livre-arbítrio, para ele escolher, fazer suas escolhas. Então, eles escolheram. Estão pagando um preço. Estão colhendo dos frutos da semente que eles plantaram, certo? Então nós temos que entender isso. Está fugindo do controle de Deus? Não. Nós às vezes pensamos que está, porque nós não entendemos como Deus. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E como nós não entendemos, aí nós queremos encontrar um culpado. E aí queremos culpar Deus. Mas Deus não tem culpa. Deus, o que é que Deus tem a ver com aquela briga deles lá? Deus não tem nada a ver. Ah, mas Deus não podia intervir? Poderia intervir. E por que Ele não faz? Né? Deu a liberdade, escolheram. Se Deus, toda hora, irmãos, Ele estivesse intervindo na maldade do ser humano, quando eles fazem algo de errado, aí vem as consequências. Deus, não, peraí. Não, nada de mal acontece com eles. Quando é que eles iam aprender a buscar a Deus? Nunca. É igual o menino mimado, faz tudo errado e sempre o pai ou a mãe está lá resolvendo, né? Quando é que ele vai aprender a crescer? Nunca. Se quando o seu filho estivesse aprendendo a andar, você tivesse todo o tempo colocando ele no andar já, para ele não cair ali, ele ia aprender a andar quando? Nunca. Diz que aquele tal do andar já, né, é o que atrasa mais as crianças andarem. Tem que deixar ela levantar, procurar se equilibrar e pô, cai, aí levanta de novo, aí pô. Aí é onde ela consegue andar mais rápido. O andar já faz atrapalhar, né? Porque ela está perdendo a noção do equilíbrio. Ela tem que ganhar essa noção de equilíbrio, né? Há pensamentos contrários, mas nós não vamos entrar nessa discussão, porque não é aula de medicina, né? Mas tudo bem. Mas para você entender que o ser humano ele precisa provar do seu próprio veneno, para que ele entenda que ele não é o todo-poderoso, ele não é o sabe-tudo e as coisas não funcionam tudo do jeito que ele quer. Aí Deus permite que essas coisas aconteçam para que eles provem do seu próprio veneno. E assim entendam que a vida não é assim. Eles precisam entender que tem algo por trás dessa vida terrena, que é a vida eterna. E às vezes, irmãos, o ser humano ele tem essa tendência de só buscar Deus na dor. Não busca pelo amor. Então por isso que Deus permite, às vezes, muitas dores aos seres humanos para que eles aprendam a buscar a Deus. Infelizmente, o ser humano escolhe essas coisas ruins e aí alguns culpam a Deus. Se Deus não tem nada a ver com a história. Deus está lá de braços abertos para receber. Deus deseja o quê? Que todos os homens, seres humanos, né? Todos os seres humanos, sejam o quê? Salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. É a salvação para o ser humano. Mas o ser humano não busca Jesus. Vai plantar coisas ruins. Então ele vai colher para poder ir cair na real. Opa, essa não é
maneira correta de viver. Eu preciso buscar realmente algo mais soberano na minha vida, porque só aqui na terra não está bom, não. Às vezes precisa acontecer coisas ruins na humanidade para que eles entendam. A pandemia foi uma prova da rebeldia da humanidade. Quantas pessoas morreram na pandemia? Vocês lembram? Eu não lembro não, estou perguntando que eu não lembro não pesquisei isso não. Mas foi um bocado, né? As igrejas estão mais cheias. Teve pessoas que estavam na igreja e nunca voltaram depois da pandemia. Parece que estavam procurando só uma desculpa, né? Tomara que gostaram de ficar fora da igreja, né? Infelizmente, né? A gente diz isso com pesar, mas é a realidade. Alguns já estavam doidos, era para fugir. E aí veio essa desgraça para o mundo, muitas pessoas morreram. Ao invés do ser humano se quebrantar mais, buscar mais a Deus, parece que é pior. Aí a culpa é de Deus? Não é, irmãos. Deus está lá, de braços abertos, pronto para receber. Quem se arrepender, se arrependeu, Deus perdoa e recebe como seu filho. Agora, patrocinar o pecado, Deus não vai fazer isso, porque ele não é cúmplice do erro, né? Ele não vai poder patrocinar o pecado. Ele patrocina o perdão. Se você quer perdão, ele patrocina isso. Já pagou o preço, né, na pessoa de Cristo. Versículo 31 diz: não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Aí você imagina, Deus está dizendo que nenhum pardal cai na terra sem o consentimento de Deus, não é assim? Ele cuida até dos pardais. Ele diz: e vós, seres humanos, vocês valem mais do que os pardais. Será que Deus não vai cuidar de vocês? Será que Ele não está no controle da vida de vocês, no sentido de proporcionar o melhor para você? Ele vai proporcionar sempre o melhor para você, contanto que você faça a vontade dele. Ele não vai te obrigar a seguir os passos de Jesus, não. Ele não obriga. Ele ensina, ele mostra dois caminhos. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz: escolhe, pois, a vida. Então, ele te mostra o caminho. Está aqui. Existem esses dois caminhos, o bem e o mal. Agora escolha o caminho do bem. Escolha a vida, ou seja, escolha Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então escolha Jesus. Deus está apontando. O ser humano precisa acreditar nessa palavra, entregar a vida dele a Jesus, aí ele vai provar das bênçãos de Deus. O que é que está escrito lá em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pela razão você decide cultuar a Deus, adorar ao Senhor. Ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você entende o que é certo a se fazer, você entende que Deus veio a esse mundo na pessoa de Jesus, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para te dar salvação, e você entende isso de maneira racional, transforma a sua mente no sentido de agora acreditar nisso, entregar a sua vida a Deus, e aí você vai fazer o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que passar por essa transformação da mente, entender a questão do culto racional. Aí você vai experimentar a vontade de Deus, perfeita, viu? Não a permissível, porque tem a vontade perfeita e tem a vontade permissível de Deus. Então, queira estar dentro da vontade perfeita de Deus, não da permissível. A permissível, às vezes, é problema. Não é que Deus quer que aconteça, mas Ele permite que você colha dos seus frutos, que você plantou. Aí vem problema, certo? Busque a vontade perfeita de Deus para a sua vida, que aí vai dar bem melhor. Então confie em Deus, né? Entregue o controle da sua vida a Ele. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Deus está ensinando na sua palavra que você tem que reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, e aí Ele vai te reconhecer também diante de Deus como filho dele. Mas você tem que reconhecer, você tem que confessar Ele diante dos homens.
Aí ele vai te confessar lá. E o contrário também é verdade. Se você negar diante dos homens, também será negado diante do Pai. Versículo 34 até o 39 fala de algumas dificuldades que o crente pode enfrentar na vida cristã. Depois que ele confia em Cristo, então algumas dificuldades podem vir à vida dele. Versículo 34 diz: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Alguns pensam, né, que mas Deus é amor, Ele é o príncipe da paz. Então, se você creu em Jesus, você agora tem paz por toda a sua vida. Cuidado que isso é uma mensagem mentirosa, enganosa, certo? Porque a Bíblia diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, venci o mundo, e por aí vai. Então, na verdade, Jesus traz uma mensagem transformadora. Transformar a sua vida. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E isso transforma, por quê? Porque muitos, a maioria, né, buscam somente o reino terreno e não o reino dos céus. Então, quando essa mensagem chega, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ela vai transformar a sua vida. Por quê? Porque você não vai mais viver em função desse mundo, mas do reino dos céus. Quem já teve a experiência, depois da sua conversão, né, de perceber que os seus planos para o futuro mudaram? Já aconteceu isso com vocês? Você tinha determinados planos para a sua vida terrena mesmo. Eu planejo isso e tal. Aí depois da sua conversão, mudou. Você não quer mais aqueles planos que você tinha feito antes. Você agora quer uns novos planos. Por quê? Porque esses novos planos estão visando o reino dos céus e não mais só o reino da terra. Antes da nossa conversão, nós visávamos apenas o reino terreno, coisa desse mundo. Depois da conversão, a nova criatura vem habitar naquele que creu, que é o Espírito Santo, e agora você tem uma visão celestial, divina da vida. Então, tudo muda. Então, é uma mensagem transformadora. Impacta a vida das pessoas, transforma realmente. E aí, alguns não entendem isso e não querem aceitar que você teve os olhos desvendados por Deus e vai viver essa nova vida. Tem alguns que não aceitam isso, não querem. Nem para eles e nem quer para você. E aí vem as dificuldades, certo? E essas dificuldades podem partir de um lugar onde nós menos esperamos. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. E é duro, né? Saber que às vezes a própria família vai colocar obstáculos para você seguir a Cristo. Alguns passaram por isso, né? Alguns crentes passaram por isso. Outros não passaram por esse problema na família. Mas às vezes passa por amigos que te rejeitam, não querem mais conversa contigo, porque agora você só quer saber desse negócio de crente, né? Só quer saber da lei dos crentes. Aí eles atiram pedra em você como você que tivesse errado e não querem mais conversa contigo. Criam até uma barreira para você evangelizar eles. Vem o quê? Espada, né? Como ele diz. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus traz a paz, mas o ser humano não quer a paz de Jesus. A maior parte, podemos dizer, não quer a paz. Então eles vão causar essa espada, essa divisão entre as pessoas. Às vezes dentro da própria família, às vezes entre o círculo de amizade e por aí vai. É triste, mas é verdade. Triste assim, para os que não querem aceitar a verdade, né? Para quem aceitou a verdade, pode até ficar um pouco abatido, mas aí você tem que estar disposto a enfrentar essas perseguições por amor a Cristo e assim seguir a vida cristã, né? Sem depender da aprovação do ser humano. Você tem que depender da aprovação de Deus, porque foi Ele que deu a vida por você e aí você tem que viver em função dele e não da humanidade. Então seguir a Cristo, ser crente, não significa ausência de dificuldades. Olha o que aqui diz João 16 e 33.
Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em quem? Esse mim está se referindo a quem? Que pessoa? Jesus Cristo, não é? Não é para você ter paz no mundo ou nas pessoas, nem que sejam os seus familiares, não. Jesus escreveu essas coisas para que vocês tenham paz aonde? Nele, em Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que as aflições que você passa nesse mundo são o quê? Passageiras, não é não? Ó, no mundo passais por aflições. É algo passageiro. Se você decide rejeitar a Deus para viver em função de ter paz com o mundo, às vezes você vai viver na aflição a vida toda. Você não vai passar pelas aflições. Elas vão fazer parte da sua vida. É diferente. As aflições fazerem parte da nossa vida, que vão nos afligir por toda a vida e pela eternidade também. É diferente de você simplesmente passar por essas aflições. Só passar. Por quê? Porque é algo passageiro. Você busca ao Senhor Jesus Cristo e Ele te dá a vitória, porque Ele venceu o mundo. É diferente. Então é questão de escolha, né? O ser humano ele precisa escolher o que ele quer realmente da vida dele. Versículo 37 diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quando Jesus diz isso aqui, irmãos, ele não está querendo dizer que nós temos que desprezar a nossa família. Está dizendo isso não. Tá? Observa o que é que ele diz lá em Deuteronômio 5 e 16. Deuteronômio 5 e 16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Ele deu foi uma ordem para você honrar seus pais, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é uma ordem de Deus honrar os pais. Então jamais o Senhor iria se contradizer em dizer despreze sua família quando você aceitar Jesus. Não. Ele não está querendo dizer isso. Observe Mateus 15 e verso 4. Porque Deus ordenou, uma ordem, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de quê? É tão sério a honra que Deus quer que você tenha para com seus pais, que se você maldisser os pais é para ser morto. Só para você ter uma ideia. Só maldizer eles. Como se fosse amaldiçoar, né? Era para ser morto. Não precisa nem você agredir um pai ou uma mãe, matar, como às vezes a gente vê na sociedade hoje, né? Filhos matando pais. Só basta dizer algo ruim para com os pais. Era para ser punido de morte. E olha que isso aqui, a pessoa pode dizer, não, mas era na lei, não sei o quê. Mateus está aonde? No Novo Testamento, viu? Novo. Se bem que era escrito para judeus e tudo mais, mas já estava no Novo Testamento. Então preste bastante atenção. Deus não está dizendo para desprezar a família. Quando ele fala lá em Mateus 10 e 37, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer o quê? Que o nosso amor por ele deve ser maior do que pela família. É isso que ele está querendo dizer. Não que devemos desprezar a família, mas que devemos amar mais a Deus do que a própria família. Marcos 12 e 33. É o que aqui diz lá. E que amar... Vamos ler o 32 para você entender melhor. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Todos aqueles rituais do Antigo Testamento que figuravam a proximidade a Deus, que as pessoas vão se aproximar de Deus por meio dos holocaustos e sacrifícios, tudo aquilo está abaixo de você amar a Deus. Amar a Deus é sobre essas coisas. Aquelas coisas que as pessoas usavam para se aproximar de Deus não tem valor diante do amor
a Deus. Ou seja, o amor a Deus excede todas essas coisas, esses holocaustos, esses sacrifícios. E olha que é interessante que ele inclui também que o amor ao próximo está acima dessas coisas. Está acima desses holocaustos e sacrifícios. Então não adianta nada você realizar esses sacrifícios se você não ama a Deus e nem ao próximo. Não tem valor. Primeiro amar a Deus, amar ao próximo, e esses holocaustos e sacrifícios aí vêm depois, certo? Primeiro o amor. Lucas 10 e 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você ama a Deus em primeiro lugar, depois o seu próximo. Entenderam que Deus não está dizendo despreze a família depois da sua conversão. Deus não está dizendo isso. Está dizendo ame cada coisa no seu lugar. Coloque cada coisa no seu lugar. Deus em primeiro lugar, depois é que vem o próximo, que aí inclui a família, certo? Nós não devemos desprezar a família depois da nossa conversão. Seria um erro e um mau testemunho para a nossa família. Porque depois você é crente, aí você despreza a família, você não dá mais atenção à família. E aí qual o testemunho que você vai dar para a família? A própria sociedade vai entender, olha, aquele crente desprezou os pais, desprezou os familiares, depois que se converteu. Eu não quero esse Deus que me afasta da minha família. As pessoas observam a vida dos crentes, principalmente a dos crentes. Os do mundo faz o que querem e uma boa parte não diz nada. Mas na hora que um crente pisa fora dali, 1 centímetro, é porque era crente. Aí tem um bocado com as pedras na mão para tirar, né? Para nos julgar. Então por isso nós temos que ter cuidado para andar bem certinho, para não difamar o Evangelho, por nossa causa, né? Versículo 38 diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. O que é que isso quer dizer, né? Essa aqui é a primeira vez que Jesus fala da palavra cruz, né, para os discípulos, e esse termo tomar a cruz significa um compromisso total com a obra de Deus. E se for necessário, encarar até a própria morte. Quem não toma a sua cruz, tomar a cruz é seguir a Deus realmente com um compromisso extremo, vamos dizer assim. É para encarar a morte? Pois estou disposto. Isso é tomar a sua cruz. Você está disposto de abrir até a mão da sua própria vida. O versículo 39 vem deixar isso mais claro, né? Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Aqueles que renunciam à própria vida por causa de Cristo, porque eles entenderam a vida eterna. O que é a vida eterna? É você viver eternamente na presença de Deus, num local que não tem dor, sofrimento, choro, morte, doença, nada de ruim, tudo de bom. Vai ficar bem claro, né? Tudo de bom tem lá no céu, é a vida eterna. Quando nós falamos isso, creia em Jesus e terá a vida eterna, é esse lugar maravilhoso, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Essa é a vida eterna. Quando você entende isso, que Deus veio a esse mundo para nos proporcionar estar nesse lugar por toda a eternidade, aí é onde você entende que você tem que estar disposto a abrir mão da sua própria vida se for necessário. Aí você perde a sua vida por causa de Cristo. Aí na verdade você não perdeu, você achou a verdadeira vida. Você abre mão às vezes dos seus planos materiais para seguir a Cristo. Você muda, né, os planos, como eu falei há poucos instantes, que às vezes nós mudamos os nossos projetos por causa de Cristo, porque Cristo entrou na nossa vida e agora nós não queremos mais aquela vida, às vezes, de glamour mundano, material, de fama no mundo, e buscamos a simplicidade do Evangelho, viver para a glória de Deus. Então, é perder a nossa vida nesse sentido, certo? Deixar de enxergar como se nós fôssemos os atores principais da nossa história. Nós não somos. Cristo é que deve ser a figura principal e nós sermos os seus servos, seus seguidores. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Então aqui, ó, do 40 ao 42, os versículos 40 ao 42, vai falar um pouco das recompensas. Veio as dificuldades e agora vem as recompensas. Para que você saiba que você não vai servir a Deus em vão. Você faz um trabalho no Senhor, Deus ele é fiel. Você não vai trabalhar em vão. E aí ele está aqui confortando, né? Se a pessoa te recebe, é porque ela também receberia o próprio Cristo. Quem me recebe a mim, ó, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, se você é recebido por alguém, quando você vai pregar o Evangelho, você vai encontrar pessoas que vão receber a mensagem que você está levando a mensagem de Cristo, e aí Jesus está dizendo, olha, eles vão te receber, eles também receberiam a mim. E também receberiam a Deus, porque ele diz, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus foi enviado por Deus. Então a maneira como eles são tratados revela como Cristo é tratado naquele lugar. Você vai pregar o evangelho em uma casa, lá a casa recebeu esse evangelho com alegria, então é sinal de que eles receberam a Cristo naquela casa. Você levou a Cristo para aquela família. E nós não devemos desanimar na pregação do evangelho, porque alguns rejeitam, porque a maioria rejeita, na verdade. Porque a Bíblia diz que a maioria entra pela porta larga. É espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Infelizmente, a maioria não quer buscar a Deus. Você tira por um dia de hoje, né, véspera de eleição, as pessoas podendo estar buscando a Deus nas igrejas, orando, clamando ao Senhor, que venha administradores fiéis a Deus para administrar a cidade. Então aonde? Fazendo sei lá o que. Não vou julgar que eu não estou vendo, né? Eles poderiam estar dentro das igrejas, buscando, orando a Deus, intercedendo para que Deus quebrante os corações dos políticos, para que eles sejam tementes a Deus e possam administrar a cidade com temor de Deus, para o bem da humanidade. Mas a maioria não está. Alguns crentes estão até no meio das bagunças, né, dos furdunços por aí. Não estou julgando ninguém, né? Mas é só um alerta. Versículo 41 diz, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Isso quer dizer que você, ao receber um discípulo de Jesus, é como se você estivesse recebendo o próprio Cristo na sua casa ou numa recepção, seja lá como for, você estaria recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. E você será recompensado por isso. Você vai receber o galardão. Eu entendo como se fosse mais ou menos assim. Se você receber um profeta, aí ele diz, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. É como se você também fosse profeta. Você tem parte no galardão daquele profeta. Vou tentar dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos dizer que o Leonardo é um profeta de Deus. Aí ele vai à cidade, a Copiara, divulgar a palavra de Deus. Um exemplo, né? Aí chega lá, alguém recebe ele. No caráter de profeta. Vou receber o Leonardo porque ele é profeta de Deus. Não profeta de novas revelações, né? Porque está proclamando a profecia bíblica, que é a palavra de Deus. Vou receber ele no caráter de profeta. Então aquela pessoa, o Leonardo vai receber galardão de profeta, não vai? Porque ele é profeta. Aquela pessoa que recebeu ele no caráter de profeta, também receberá o galardão de profeta. Como se também fosse um profeta. É o que eu entendo. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão também de justo. Você recebeu uma pessoa que foi justificada pelo sangue de Cristo, um salvo pela graça, no caráter de justo, porque ele é justo, por isso você está recebendo ele, você também vai receber o galardão de justo. Vai ser recompensado. É como aquela ensinamento, né? Um ensinamento que nós damos com relação à contribuição para missões. Nós contribuímos, por exemplo, para um missionário pregar o evangelho em outro lugar. Nós ajudamos, recebemos ele, né? O caráter de missionário, de profeta. Ele vai receber o galardão dele, porque ele está lá pregando a palavra de Deus, e nós também vamos receber galardões, porque estamos recebendo ele, apoiando ele com as nossas finanças. Nós temos parte nesse galardão também, porque nós estamos sendo usados por Deus nesse ministério. Então,
mais ou menos o mesmo sentido. O versículo 42 diz: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui é onde algumas pessoas confundem, né? Acham que dar uma esmola para alguém, eu vou ser recompensado porque eu der essa esmola. E às vezes usa esse versículo como base. Será que é isso que o versículo quer dizer? Preste atenção nos detalhes. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, primeiro detalhe, quem são esses pequeninos? Os crentes. Primeiro detalhe. Não é para qualquer pessoa, são para os crentes, os pequeninos. Aí diz: por ser este meu discípulo, você vai dar um copo de água fria, por quê? Porque é discípulo de Cristo, tem um propósito. Não é só porque é um ser humano qualquer que está pedindo alguma coisa. Não estou dizendo que vocês vão negar um copo de água para as pessoas, não, viu? É com a visão. Eu vou dar esse copo de água porque Deus vai me recompensar por isso. Preste atenção. Não é o que o versículo está querendo dizer, não. O versículo está dizendo quando você acolhe, apoia os crentes, porque ele é crente, é um filho de Deus, é um discípulo de Jesus, aí você vai receber o seu galardão, você vai ter a sua recompensa. Mas observe que não é qualquer ser humano. São os crentes. E você está fazendo isso porque você sabe que ele é crente e por ser ele discípulo de Cristo, eu vou receber ele na minha casa. Por exemplo, às vezes vem um missionário de fora, precisa ficar hospedado em algum lugar, aí você sabe, olha, ele é crente, eu conheço, e realmente é um discípulo de Jesus, uma pessoa fiel a Deus, aí por isso eu vou receber. Aí sim você terá o seu galardão, certo? A sua recompensa. Então, irmão, nós devemos seguir os passos de Jesus sem medo. A nossa verdadeira vida não é aqui, né? Nossa verdadeira vida é nos céus. Então, nós concluímos entendendo isso. Devemos seguir os passos de Jesus, porque a nossa vida não é nesse mundo. Devemos estar focados, né? Prestando atenção no que está acontecendo ao redor do mundo, para que possamos focar a nossa vida, direcionar a nossa vida para seguir os passos de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, ó Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina o caminho certo que devemos seguir, como devemos seguir, para que assim possamos glorificar o Teu santo nome, Pai. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, a proteção, cuidado do Senhor sobre a vida de cada um. Pedimos também, Senhor Deus, pelas eleições, que pessoas tementes ao Senhor sejam eleitas para administrar as cidades conforme a Tua vontade. Mas já sabemos também, Pai, que nem sempre acontece assim, porque tem a permissão do Senhor, porque às vezes as pessoas escolhem mal, porque não sabem enxergar com os olhos divinos para tomar as decisões com relação à eleição. Mas pedimos, ó Pai, que a Tua vontade seja feita para o bem do Teu povo e não seja a nossa vontade feita, mas sim a Tua. Que nós possamos em tudo honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o Seu propósito. Possamos Te amar, ó Pai, em qualquer circunstância e assim o Teu nome ser glorificado em nós. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.